Bom, retornando para a nossa atividade aqui, nós vamos calcular agora o percentual, certo? Acredito que vocês já devem ter formatado a planilha de vocês. E como é que eu vou calcular esse percentual? Esse percentual vai ser calculado da seguinte maneira: eu vou dividir, né? Aqui dividindo, vou até aproximar para vocês darem uma olhadinha aqui. Eu vou dividir a quantidade vendida do mês atual pela somatória. Eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona. Olha só. Aqui eu tenho a quantidade vendida, certo? Aqui o total de vendas acumulado foi 541. 541 representa, ou seja, o 100% de tudo, né? Representa o 100% geral das vendas. Mas, por exemplo, assim, se eu quiser saber capacetes, vendi 30 capacetes, quanto em porcentagem capacete representou nesse 541? Esses 30, na verdade, representou quanto em porcento, né? Então, a gente consegue descobrir isso de uma forma bem simples. Basta nós colocarmos aqui, ó, igual, eu clico na quantidade, dividido pela somatória total. E enter, certo? Aí ele vai me dar aqui 6%. Só um detalhe aqui antes, que vocês podem fazer antes. Antes de fazer essa fórmula, faço isso aqui, ó, que eu acabei esquecendo de falar para vocês. Seleciona a coluna e coloca esse símbolo aqui, ó, percentual. Por quê? Para na hora que você fizer o cálculo aqui, ele já fazer o resultado, certo? E assim por diante. Que eu coloco igual, clico aqui e divido pelo total, a somatória total. Se vocês não quiserem ficar fazendo isso tudo toda hora, vocês podem fazer o seguinte. Vou voltar aqui, né? Eu vou travar a célula, ou seja, esse 541 sempre vai ser dividido por ele. Mas se eu chegar aqui e copiar a fórmula, o Excel tem por instinto, o estilo dele, ele vai pulando aqui as células. Então eu tenho que travar essa célula para ele não mudar. Quer ver uma coisa? Para vocês entenderem, ó, eu vou puxar aqui, ó. Vocês verem que já deu errado. Por que aqui deu errado? Ó? Porque, por exemplo, ó, quer ver? Eu vou dar um clique duplo para editar a fórmula. Ó. Aí F5, né? Que é esse valor. Beleza, tudo bem. Só que em vez de dividir pelo 541, está dividindo por essa célula vazia. Né? Então, é por quê? Porque o Excel ele pula mesmo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que travar justamente para que, na verdade, ele não dê esse erro aqui. Então, o que eu faço, na verdade? Tudo que vocês fizerem primeiro, o cálculo, né? Fizeram aqui a primeira fórmula, certo? O que vocês vão fazer? Eu vou travar a célula F18. A célula F18 é o que? Onde tem a somatória. Então, eu seleciono aqui. E aí, no teclado de vocês, na parte superior do teclado, tem a tecla F4. Aquelas teclas lá, tem F1, F2, F3. Vocês vão teclar F4. Ó. Quando teclar F4, veja que apareceu esse símbolo cifras, né? Antes do F e entre o F18. Por quê? Isso aqui está travando o intervalo das colunas. Então, o que acontece? Quando eu copiar a fórmula agora, ele não vai dar mais aquele erro. Por quê? Porque todos foram divididos pela somatória total. Não pulou porque eu travei, certo? Então é isso aí. Agora a gente vai calcular o percentual acumulado. Como é que eu faço para calcular o percentual acumulado? Veja bem. O percentual acumulado, eu vou pegar igual, né? Vou colocar o percentual que eu já tenho. Enter. Beleza, tenho 6%, certo? Como é que eu faço agora para saber a partir da segunda célula? Né, da segunda célula. Aí, a partir da segunda célula, eu clico no próximo percentual, né, e somo com o percentual já acumulado. Então, vamos tentar entender isso aqui. Eu vou pegar igual, eu pego esse percentual aqui, que é o atual da célula que eu estou no momento, somo com o anterior. Como eu não estou conseguindo clicar aqui, porque eu estou editando aqui essa célula, mas o percentual anterior está na célula I4. Aí eu coloco I4 e Enter. Beleza. Então, esse com esse acumulou 16%. E assim por diante. Eu vou puxar aqui, olha, até no final dar o 100% geral. Certo? Isso aqui para a gente ter a questão do diagrama de Pareto, né? Fazer o gráfico de Pareto. O procedimento é exatamente esse aí. Certo? Então, vocês vão fazer essa questão aí e nós vamos entender agora, na verdade, o que é, na verdade, como é que funciona esse gráfico de Pareto. Por que a gente utiliza o gráfico de Pareto? Qual é o objetivo de utilizar o gráfico de Pareto? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tentar simplificar. Claro que não é o mesmo caso dessa situação que a gente está vendo aqui, certo? Mas, por exemplo, digamos que você tem uma empresa, uma instituição, ou até mesmo os gastos a mais na sua casa.
E você gostaria de decidir, na verdade, quais problemas você quer tratar com urgência. Digamos que a sua casa está com uma série de despesas elevadas e você gostaria de tentar resolver. Poxa, qual despesas eu vou, na verdade, sanar primeiro? Vou chegar nesse ponto mais simples. Então, a gente pode elaborar um gráfico de Pareto que ele vai mostrar para a gente quais são as principais causas daquela situação. Quer ver outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui? Uma empresa que está passando por uma grave crise financeira. E aí vai fazer tipo uma auditoria, né, para poder analisar qual é o problema que essa empresa está assim, né? E aí o que acontece? Você pode, depois que você coletar os dados, digamos que lá você coletou que tem inadimplência e tantas outras situações, o que vai acontecer? Você vai jogar numa planilha semelhante a essa e aí você vai gerar o diagrama de Pareto. Aqui, na verdade, a gente, voltando para essa aula nossa, eu tenho aqui alguns produtos que, na verdade, eles tinham uma venda muito boa. Essa coluna aqui, tá vendo? Olha, quantidade vendida por mês. E depois aqui, esses produtos caíram. Então, nesse caso aqui, a gente vai elencar no gráfico de Pareto, depois colocar lá, justamente essa questão. Produtos que antes vendiam muito bem e que hoje, na verdade, não estão vendendo tão bem como antigamente, certo? Como antes, na verdade. Então, são situações, nesse caso aqui é essa. Mas, no gráfico de Pareto, toda vez que você quiser fazer uma análise, né? Toda vez que você quiser fazer uma análise criteriosa sobre problemas, você vai recorrer ao gráfico de Pareto, que é muito utilizado para apresentação de resultados, ok? Então, o terceiro vídeo agora, a terceira parte do vídeo, eu já volto com a questão do gráfico de Pareto. Vou deixar vocês analisar melhor essa questão que nós fizemos e eu já retorno com a terceira parte, a parte final, falando do gráfico de Pareto.